nós estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Bom Dia Rio Branco. Tenho a satisfação de receber a Isnailda Gondim aqui no Bom Dia Rio Branco. Ela que vai falar um pouco sobre as mulheres advogadas, pessoal. Graças a Deus, direito de igualdade para todo mundo. E ela vai falar um pouco da Comissão da Mulher Advogada. Isnailda, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Efraim. Bom dia aí a todos os telespectadores do Bom Dia Rio Branco, da TV Rio Branco. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da Comissão da Mulher Advogada, da OAB Seccional Acre, o que tem sido feito em prol da advocacia feminina, das mulheres advogadas, mesmo durante um período de pandemia, e da nossa campanha agora recente, que é o nosso carro-chefe, que é a campanha de valorização da advocacia, e que nós fizemos esse recorte de gênero trazendo direito da advogada. Isnailda, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você se apresentasse também para o público, falasse um pouquinho sobre a Isnailda advogada. Então, eu me chamo Isnailda Gondim, sou advogada, estou presidente da Comissão da Mulher Advogada, também estou como diretora estadual de política para as mulheres do estado do Acre e sou ativista na defesa dos direitos das mulheres. Porque um dia eu também já fui vítima de violência doméstica. Então, eu sempre digo que eu passei de vítima para sobrevivente. Então, isso me fez pegar essa bandeira com afinco e defender e despertar mulheres sobre as situações diversas que nós passamos, inclusive no nosso cotidiano, como advogadas mesmo, no exercício da nossa profissão, de violação dos nossos direitos. Inclusive, é um tema que a gente vai abordar também daqui a pouco, sobre essa questão da Lei Maria da Penha, que deve ser mais respeitada. Ainda existe, infelizmente, pessoas que levam a lei realmente às margens da brincadeira, que não levam a sério, que fazem pouco, fazem piada e continuam ainda exercendo realmente um papel que não é agradável. E os homens, cada vez mais, continuam ainda vivendo na mesma arrogância de sempre, de achar que sempre são superiores à mulher e achar que essa superioridade significa que eles possam fazer realmente da mulher um instrumento e agir da maneira que quer. Infelizmente, nós ainda temos um comportamento voltado para esse raciocínio, de que os homens acham que a mulher pode ser tratada de qualquer maneira como um objeto e de que quando eles não concordam com algo que a mulher faça, acabam no final trancando as mulheres presas dentro da própria residência, espancando as mulheres, não respeitando assim e nem fazendo valer a Lei Maria da Penha. Mas é claro que, graças a Deus e ao bom trabalho dos nossos advogados, inclusive das advogadas que tomam realmente de conta de toda a situação, essa lei está sendo realmente feita valer a pena e sendo cumprida em todo o nosso país. Importante a sua fala, Efraim, porque nas palestras que ministramos, enquanto Comissão da Mulher Advogada, porque também nós temos um plano de valorização nacional da mulher advogada, e dentro desse plano ele prevê valorização da mulher advogada e também que a OAB apoie as ações governamentais ou da sociedade civil organizada voltada à garantia dos direitos das mulheres, em sua diversidade. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres com deficiência, mulheres idosas. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas a Lei Maria da Penha não é eficaz, porque às vezes a mulher, ela morre, é vítima do feminicídio com uma medida protetiva no bolso. E aí o que eu quero dizer? Que a nossa Lei Maria da Penha, ela está entre as 3 melhores leis do mundo. Então, isso é importante para nós mulheres, é uma grande conquista. Agora, existe uma diferença entre a garantia formal da lei e a garantia material da lei, que é aí onde nós encontramos um quadro de desigualdade entre homens e mulheres. E isso atinge as mulheres em todas as classes sociais, nas suas profissões. E aí eu não falo só com relação à mulher advogada, não. As juízas também sofrem com preconceitos, as promotoras, as desembargadoras. Por isso é importante nós estarmos aqui debatendo esse tema. Muitas vezes nós somos criticadas quando tem reunião da Comissão da Mulher, tem pessoas que falam assim, mas a reunião de vocês é só cafezinho. Como que se mulher não soubesse discutir assuntos polêmicos, como, por exemplo, política,
assuntos como legislação. Então, assim, nós temos vários exemplos e aqui no nosso estado, a Comissão da Mulher Advogada trouxe uma contribuição importante na proteção de mulheres da sociedade. Apresentamos 2 projetos de lei importantíssimos, que um diz respeito à implementação do programa Maria da Penha, que é a Patrulha Maria da Penha, vinculada ao aplicativo Botão da Vida, e também apresentamos um projeto de lei que hoje já é lei, que diz respeito à comunicação dos condomínios às instituições de segurança nos casos de suspeitas de violência contra mulheres, crianças e idosos. Então, e pessoas com deficiência. Então, é importante a gente trazer essa contribuição que a OAB fez e tem feito em políticas públicas também. No caso, eu gostaria até que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse assunto, né, para que as pessoas possam ficar cientes que já está em vigor. Já está em vigor essa lei. Ou seja, então, você que mora em um condomínio, que são várias pessoas morando no mesmo prédio e que fica sabendo que existe ali uma mulher, que existe uma pessoa deficiente, que está passando por abusos. Então, se você for omisso a isso e você não conseguir também chamar a atenção das autoridades, fazer algo, você então está sendo cúmplice da pessoa que está fazendo com que essa outra pessoa, a vítima, sofra violência. Claro, eu sempre digo que, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso, feminicídio, né, que é um crime invisível, mas que nós precisamos trazer para a visibilidade, falar sobre esse tema, exatamente por isso, porque ele é um crime evitável. Quando eu, enquanto cidadã, não denuncio um caso de violência doméstica, indiretamente eu estou sendo cúmplice daquela situação. Uma coisa é você não falar por desconhecimento, mas quando você tem um conhecimento, você sabe dos canais de denúncia e você não denuncia, indiretamente você está contribuindo para que aquela situação se perpetue, né? E voltando para a nossa campanha da Mulher Advogada, mesmo durante a pandemia, nós estamos aí finalizando os 3 anos dessa gestão, nós tivemos um salto muito grande de valorização da mulher advogada. Estamos aí com quase 40 parlatórios implementados em todo o estado. Isso vem facilitar a atuação da mulher advogada, principalmente nos presídios, né? Porque, diferentemente dos homens, para nós é muito melhor um ambiente, né, com ar-condicionado, claro, né, por conta da nossa vestimenta também, que pese, nós temos campanhas aí fortalecendo que a sua toga não mede a minha saia, porque já aconteceu, pasme, de advogadas serem barradas nos fóruns ou espaços jurídicos, porque, segundo eles, não estavam utilizando uma vestimenta adequada. Quando nós não temos nenhuma normativa que proíba, por exemplo, uma mulher utilizar uma saia acima do joelho, ou que ela só deva se apresentar nas audiências ou sustentações orais de terno. No caso, já começa então com uma falta de ética entre os próprios advogados, uma falta de respeito, porque a vestimenta não diz ou não condiz com a conduta de pessoa nenhuma, principalmente pela sua habilidade e capacidade em se trabalhar, em se defender a sua própria profissão, não é isso? Principalmente na nossa capacidade intelectual. Por isso que nós trouxemos essa campanha, né, que ela ressalta a importância da mulher advogada, as suas prerrogativas. Por quê? Porque muitas vezes, no ambiente de trabalho, nós passamos por assédio moral, passamos por assédio sexual. Recentemente foi feita uma pesquisa pelo Datafolha e 1/3 das advogadas sofreram assédio sexual no trabalho, ou seja, 33% de mulheres advogadas contra 8% dos homens. Olha só o quanto que nós sofremos com isso, né? E muitas vezes essa pesquisa também trouxe um dado que eu achei muito bacana, que é do Datafolha. Foi feita uma pesquisa em uma seccional, foi feita na Bahia, aliás, e o que essa pesquisa apresentou? Que quando se falava em assédio sexual ou assédio moral, as advogadas não sabiam do que se tratava. Mas quando perguntavam se de repente elas receberam cantadas no trabalho ou mesmo no ambiente jurídico, ali no fórum, com o juiz ou com o promotor, elas diziam que sim. Então, ou seja, é a mesma coisa, mas a nomenclatura assédio sexual, assédio moral ainda é pouco discutida. Por isso que nós estamos indo nos escritórios, entregando essa cartilha aqui, que fala sobre as prerrogativas da mulher advogada,
que inclusive foi uma alteração no nosso Código de Ética e no Código de Processo Civil também, que prevê que a advogada, por exemplo, gestante, ela não passe por detector de metais, ela tem essa garantia enquanto advogada, ela tem a garantia de se antecipar, de solicitar ali do juízo correspondente a sustentação oral, né? Então, assim, a Lei Júlia Matos, que foi exatamente essa lei que garante as prerrogativas da mulher advogada, surgiu em decorrência de uma violação de direitos de uma mulher advogada gestante, Daniela Teixeira. Então, ali ela pediu para se antecipar, porque ela estava com 29 semanas de gravidez, e o ministro, então, à época, Joaquim, não permitiu, ela passou o dia todo aguardando e acabou tendo o parto antecipado, nasceu a Júlia Matos prematura, ficou mais ou menos uns 30 dias na UTI e depois ela se juntou com 400 advogadas e apresentaram esse projeto de lei que alterou o nosso Código de Ética e o Código de Processo Civil. Então, hoje, enquanto advogadas, nós temos o direito, inclusive, de pedir suspensão dos processos pelo período de 30 dias, claro que comunicando isso ao cliente após o parto. Né? Então, isso é garantido a nós por lei. Então, assim, e nós vemos que as advogadas, as mulheres como um todo, mas principalmente as advogadas, foram as que mais sofreram nesse período de pandemia. A sobrecarga de trabalho, prazos processuais, audiências por vídeo, né? Então, videoconferências, e aí, para que nós cada vez mais venhamos a nos especializar em nossas áreas também, vem a necessidade de fazer cursos de capacitações e no ambiente doméstico, trazendo essa sobrecarga, inclusive, de cuidar dos filhos, de dar conta do trabalho, de dar conta dos clientes, né? Então, assim, é muito importante a gente trazer isso, porque a mulher advogada, ela tem essa sobrecarga que é natural, é cultural isso que se traz para nós mulheres. Na mulher como um todo, né? Não só na mulher advogada, mas realmente a mulher ela consegue dar conta de várias tarefas e que, vamos ser sinceros, pessoal, né? Não tem, sabe, esse ego comigo, não. O homem não consegue dar conta de tantas tarefas assim como dá uma mulher. Agora, doutora, eu gostaria de voltar um pouquinho aqui no assunto. A senhora citou sobre o assédio, né? E que ele é constante, realmente ele acontece. Mas, infelizmente, isso já é uma questão que não é apenas, lógico, é uma luta das mulheres advogadas, de todas as mulheres, que é uma luta constante e que vem de muito tempo, que vai também continuar por muito tempo nessa luta. Por quê? Porque é uma questão educacional. É da cultura. Infelizmente se tornou algo ali que virou cultural. É esse assédio moral, é o assédio sexual, é o assédio contra as mulheres. E que hoje se fala muito em assédio, tem tido uma crescente nesse assunto, mas que já vem de muito tempo. E que muitas mulheres, por muito tempo, se calaram, não tiveram voz por conta de medo. Medo de perderem o seu trabalho, pode ficar à vontade, né? Medo de perder o trabalho, inclusive, como foi citado por você agora, né? De uma advogada que tem na sua frente uma excelência, de um cargo ainda maior e que sofre por assédio e que tem que ficar calada. Mas esse não é o maior problema, é o calar, é o engolir, é o ficar ali, nossa, eu vou ter que segurar porque eu posso perder o meu emprego, eu não vou falar porque eu posso ser acusada porque a pessoa tem mais poder e mais autoridade do que eu. Você não acha que o maior problema seja esse? E de que agora, já que está em constante crescente esse assunto dos assédios, essa não é a melhor ocasião, a melhor oportunidade de realmente todas as mulheres que sofrem, que já sofreram, de realmente todas agora se unirem, abrirem realmente a boca para falar, para desabafar e para mostrar que realmente já não suportam mais e não aceitam mais essas atitudes, até para que as pessoas possam ver, inclusive os homens, né, que gostam de fazer, possam ver ali, poxa, agora eu vou ter que andar com o pé atrás porque a situação inverteu. A situação é diferente, eu tenho que ter cuidado em como eu vou falar com a mulher, né, para que eu não seja depois ali punido. Então, esse seria o melhor momento, o momento ideal para que todas se juntassem realmente e fazer valer a pena. Efraim, muito importante a sua fala. Eu sempre costumo dizer que quando nós reclamamos ou quando nós nos posicionamos, não é mimimi. É porque nós sofremos realmente desrespeito, nós somos muitas vezes desqualificadas, desacreditadas. Já aconteceu comigo de clientes preferirem ser atendidos pelo meu sócio ou pelo meu esposo que trabalha comigo, José Luiz Gondim, e não por mim.
como é que eu posso Pelo fato dizer? de ser mulher? Pelo fato de ser mulher em relação ao gênero. Então, assim, esse preconceito existe. E não é só eu que estou dizendo isso, não. Muitas advogadas, sabe por quê? Principalmente as advogadas que atuam na área criminal. Vejam bem, eu já ouvi várias pessoas, vários homens, inclusive, dizendo: mas a lei diz que o direito é para todos, não é isso? Sem distinção de raça, de cor, de sexo, está previsto na nossa Constituição Federal. Mas quando nós vamos para a prática, o nosso espaço é muito limitado enquanto mulher. E aqui eu vou dizer para vocês dados. Então, por exemplo, se nós somos serena demais, nós não passamos confiança no nosso falar em audiência. Se nós somos assertivas, nós somos loucas, nós somos histéricas, arrogantes, prepotentes. Mas se um homem falar da mesma forma que eu falei, nossa, que cara inteligente, né? Que esse advogado vale a pena contratar. Então, assim, você vê que na prática, é isso que eu te disse, existe o direito formal e existe a parte do direito, a garantia material, que nós não temos. E aí, quando eu digo isso, eu falo com base em pesquisas, em dados. E recentemente foi publicado um livro intitulado The Authority Gap. Então, esse livro foi escrito por uma jornalista, cientista política, que é a Mary Ann, e significa gap de autoridade entre mulheres e homens, ou seja, gap é o vácuo. Né? Então, como existe essa autoridade, como nós somos descredibilizadas quando se trata de mulheres e homens. E aí você falou algo importante, que é cultural. O que é que essa pesquisa traz? Então, assim, a Mary Ann, ela pesquisou durante anos, porque aconteceu com ela. Um dia ela estava no jantar. Quando ela chegou nesse jantar e ela conheceu o homem perguntou o que ela fazia, ela falou que era jornalista, cientista política, dentre outras atribuições. Ele falou: nossa menina, mas você é ocupadinha. Então, quer dizer, uma mulher de 50 e poucos anos ser tratada como se fosse uma menina. Então, isso é comum entre as mulheres. E aí isso despertou nela, né, o desejo e a argúcia de pesquisar sobre o tema. E veja só a disparidade quando nós vamos para dados. São mais de 300 páginas desse livro que trazem dados e relatos do que mulheres passaram em diversos países. E olha só, quando fizeram uma pesquisa no âmbito escolar com os pais e pediram para ele estimar o QI de meninos e meninas, filhos e filhas. Sabe o que eles colocaram? QI dos homens, 115, de meninas, 105. Por quê? O pai, eu te pergunto, o pai, ele não quer o mal para o seu filho ou sua filha. Sim. Mas isso está tão incutido na nossa cabeça, né? Inclusive em algumas escolas americanas, quando se tratam de jogos entre adolescentes, entre crianças que exigem uma maior capacidade intelectual, as meninas convidam mais os meninos para ajudá-las. E os meninos também convidam mais meninos do que meninas, mesmo que comprovadamente as meninas sejam mais inteligentes do que os homens, sejam mais estudiosas do que os homens. As mulheres, elas se dedicam muito mais à formação de mestrado, doutorado, do que os homens. E aí a gente vê a disparidade quando nós vamos para o âmbito das entrevistas de emprego, porque nós mulheres somos preteridas. Por quê? Vai contratar essa mulher, qual é a idade? Tá, e vem maternidade, vai ter que ter licença maternidade. Então, tudo isso faz com que a gente veja que não é coisa da nossa cabeça. Mas é uma barreira que já existe. É uma barreira que já existe, que isso vem se perpetuando, que inclusive é repetida por nós mulheres. Inclusive, temos um caso recente que aconteceu aqui no estado, né, de uma mulher, né, que foi em busca de emprego e estava tudo bem na entrevista, uma entrevista de emprego que durou cerca de 1 hora. E ao final dessa entrevista de emprego, o empregador pediu para que a mulher fizesse uma massagem nele. Isso mostra, né, qual que é a visão realmente dos ignorantes. Porque essa é a palavra certa, ignorantes. São pessoas ignorantes, são pessoas que realmente, eu fico imaginando como que uma pessoa dessa trata a mãe, a esposa, a filha. Será que é da mesma maneira, né, com a qual ele trata as outras mulheres que não são do ciclo familiar? Não, e aí, Efraim, ainda vou mais além. Sabe aquela frase que a gente sempre ouve com a vítima de estupro? Mas que roupa que ela estava usando? Isso aí chega a ser ridículo. Então, eu fico pensando, esse homem não pode entrar num closet, não é? Porque, poxa, quer dizer que estuprou por causa da roupa?
E onde que está o nosso limite enquanto mulher? Então, assim, a gente precisa trazer esse tema sempre à tona, esse debate é importantíssimo. Enquanto mulheres advogadas, nós temos desenvolvido esse trabalho de trazer para a sociedade essa fala, identificar os tipos de violência, porque, sabe, esse estudo que eu te falei, que consta nesse livro, foram entrevistados sociólogos, psicólogos e neuropsicólogos, e as orientações que eles trouxeram para nós é que nós devemos viver numa constante vigilância. Por quê? Porque exatamente nós repetimos comportamentos que são nos passados desde quando nós éramos crianças. Isso vem lá de trás, né? Então, cabe a nós discutir para mudar essa realidade. E aí, agora, uma das coisas muito bacanas que a mulher advogada, a comissão está trazendo para valorizar ainda mais a mulher advogada, além dessa campanha que nós estamos indo nos escritórios, que tem mulheres, estamos entregando a cartilha, falando das prerrogativas, falando sobre assédio moral, assédio sexual, importunação sexual, porque as pessoas não sabem muitas vezes diferenciar. Nós vamos aí, ao final do ano, nós já tínhamos isso no nosso plano de metas até 2021, final de 2021, que é publicar uma obra coletiva escrita por mulheres advogadas. E aí, veja só como é bacana nos reunirmos e debatermos sobre isso. Esses dias nós estávamos lá na OAB, junto com a diretoria da CMA e a doutora Tatiana Carbone, que nós temos a diretoria que compõe a comissão, que é a presidente, que sou eu, a vice-presidente é a Selene, a nossa secretária executiva, doutora Estela, e também a Bruna Delilo. Então, nós estávamos... A Estela jornalista, Estela Maciel, jornalista competentíssima. Beijo pra você, Estela. Admiro demais a Estela, pela autenticidade da Estela. A Estela já foi criticada várias vezes, como outras mulheres, porque tem o Instagram e posta roupas muitas vezes, né? Posta fotos, aliás, de biquíni no momento de diversão. E aí as pessoas avaliam aquilo relacionado à competência dela, né? Então, assim, e outras apoiam. Olha só que bacana. Um dia desse nós estávamos debatendo sobre isso, mas voltando a essa obra coletiva, quando nós estávamos conversando, a doutora Tatiana falou bem assim: vem cá, Isnailda, eu acho que fica interessante nessa obra coletiva nós colocarmos no edital, não a obrigatoriedade, mas que possível a pesquisa científica seja feita com base em artigos ou livros escritos por mulheres. Olha só que bacana, né? Então, assim, é nesse debate, quando a gente traz, nessas conversas, nesses diálogos, que nós vamos abrindo cada vez mais o nosso horizonte para fortalecer-nos enquanto mulheres, enquanto mulher advogada, enquanto profissionais e para ocupar o nosso espaço de fato e de direito na sociedade. Para que mude esse cenário, precisa acontecer o que está acontecendo. Sim. Que é de tomar uma decisão e de ter a iniciativa, né? E é isso que vocês estão fazendo. E precisamos de vocês, homens. Eu sempre digo que a nossa luta sem vocês, ela é vazia, porque nós estaremos falando para nós mesmos, né? Então, nós precisamos desse apoio. É claro que é importante despertar outras mulheres, mas também nós precisamos conscientizar e sensibilizar os homens. Então, assim, nós somos, graças a Deus, o nosso presidente Eric, que é o presidente da OAB, nós temos a vice-presidente, que é a Marina Belandi, o Tiago Poeste, que é presidente da CAAC, a vice-presidente é a Mayra Vilaçante. Então, assim, hoje na OAB nós temos um quadro de mais de 40% de mulheres inscritas nos quadros da OAB. E isso tem um significado tão grande para nós, mulheres, né? E assim, a CAAC, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre, o que ela trouxe de benefício para as mulheres? Ela trouxe o auxílio oncológico. Nós sabemos que as mulheres são acometidas de câncer de mama, câncer de útero. Então, esse auxílio oncológico, ele traz o ressarcimento da compra de medicamentos voltados ao tratamento do câncer, que é de extrema importância. Nós temos o escritório compartilhado, que veio também beneficiar as mulheres advogadas. Teve muita mulher advogada que não conseguiu manter o escritório durante a pandemia. Então, a OAB, pensando nisso, trouxe esse escritório para nós, né? Mas aí eu tenho que puxar para o meu lado, né? Que é da mulher advogada. Nós temos agora um ambiente climatizado, com computadores. Até porque isso favorece ainda mais, não apenas, é lógico, as mulheres advogadas, mas também a toda a instituição OAB. A toda a instituição OAB, mas bom dia, tudo bem? Ao vivo, né? Ao vivo, Muniz. O Muniz. Então, o que acontece, Efraim? E lá nós temos uma brinquedoteca, pensando em quê?
Nós levamos essa reivindicação para o Tiago, uma brinquedoteca que também tem uma salinha de amamentação, porque ministrávamos as palestras, os cursos, as capacitações, trazíamos contribuição de mulheres de renome de fora, e muitas vezes as advogadas não tinham de deixar suas crianças, isso é uma realidade. Então, pensando nisso, a CAAC também atendeu o nosso pedido, fez essa brinquedoteca com a sala de amamentação. Então, assim, também nós temos uma rede de apoio para as advogadas vítimas de violência, com auxílio aluguel por até 20 dias, assessoria jurídica, orientadora jurídica, né, naquele processo inicial nas delegacias, e também acompanhamento psicológico por 10 sessões. Então, isso é muito importante para nós. Além do que, nós também agora, a CAAC, sensibilizada com esse período de pandemia, com a perca salarial que muitas de nós tivemos, e decidiu aumentar o nosso benefício do auxílio maternidade de 85% para 100%. Então, a advogada que engravidar, né, durante aquele ano em que ela pagou a anuidade, ela tem o ressarcimento de 100%. Isso é muito importante para nós. E aí, como eu disse, é importante ter homens do nosso lado com essa sensibilidade e tomando essas decisões. Mas também nós não podemos esquecer que precisamos de mulheres ao lado deles, e nós temos, como a nossa vice-presidente, que o presidente Érico sempre diz que ela é a presidenta. Com todos unidos a gente faz a diferença. Todos unidos faremos a diferença. Eu digo que combater a violência contra a mulher, os diversos tipos de violência, não é só um dever das mulheres, é um dever de todas e todos. E olha, doutor Isnaída, eu vou dizer uma coisa. Os homens, eu não sei, mas o homem aqui, a senhora já pode ter certeza, vocês podem contar com todo o meu apoio, o espaço vai estar sempre aberto para sempre que vocês quiserem retornar, para trazer uma nova pauta, para comentarem sobre esses assuntos, o espaço está aberto, é de vocês, eu vou ficar muito feliz, né, ao receber todos vocês aqui para falar mais sobre esse assunto. Na verdade, eu gostaria já de agradecer, né, por essa entrevista, por essa oportunidade, e pedir também para que você deixasse as redes sociais, que as pessoas possam acompanhar também esse trabalho, possam pesquisar um pouco mais, e quem, né, precisar de auxílio, precisar de uma ajuda para saber mais, que possa ir através das redes sociais e entrar em contato com vocês. Nós temos o site da OAB, que é o www.oabac.org.br. Temos o telefone da Caixa de Assistência dos Advogados, que é 999-85-3249. E nós temos também o Instagram da CMA, da Comissão da Mulher Advogada. É @CMA_Acre, que lá, inclusive, nós temos uma cartilha que traz orientações de como você proceder, do que você fazer, como você evitar a violência doméstica e familiar. Eu agradeço a oportunidade, vocês da imprensa têm um papel fundamental que dissemina essas informações, e eu sempre digo que o conhecimento ele liberta. Nós só conseguimos despertar homens e mulheres quando nós levamos esse tipo de informação. Muito obrigada, você é muito simpático, tá? Gostei muito, e sempre que precisar estaremos à disposição para compartilhar todos os feitos que a OAB tem proporcionado, não só às mulheres advogadas, mas como a mulher da sociedade em geral. Eu que agradeço, muito obrigado pela sua presença, obrigado por nos enriquecer com todo esse conteúdo, com todo esse assunto. E a vocês, mulheres, fortaleçam-se. Contem também, né, conosco, contem com os homens. A gente espera realmente que a gente chegue em um determinado momento que possamos todos viver em igualdade entre homens e mulheres. E a maior igualdade que pode acontecer entre os homens e as mulheres é a valorização e o respeito de ambas as partes, tá bom? Obrigado a você pela audiência, pelo carinho. Que Deus abençoe a todas as famílias acrianas, e até amanhã, terça-feira, se Deus quiser, tá bom? Beijo no coração.